Olá, tudo bem? Eu queria falar com você sobre medo. Nessa proposta de falar aqui sobre alguns pontos que o livro Flua traz. Esse livro está sendo sorteado esse mês aqui no Instagram. E um dos pontos que ele fala é sobre o medo. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem medo de não ser aceito? Você muitas vezes faz coisas para agradar os outros que vão contra a sua essência só para não gerar conflito? Muitos de nós temos essa ânsia, né, de não ser aceitos, esse medo de não ser aceitos. Isso foi identificado lá na pirâmide de Maslow das necessidades humanas, que é a necessidade de ser aceito. Não se culpe, todos nós precisamos ser aceitos em algum nível. Todos nós temos essa necessidade em nós. Mas na verdade o que está por trás dela é o nosso padrão, nossa crença, o nosso medo de não ser aceito. Então, muitas vezes a gente age de maneira a agradar os outros, mesmo desagradando a nós mesmos, pelo medo de não ser aceito, pelo medo do conflito. Muitos de nós foi ensinado que conflito é uma coisa ruim, né? Nós devemos evitá-lo, não devemos entrar em discussões. Depende de como você lida com o conflito. Se você ressignifica o uso dele como uma mola propulsora, ou como uma troca, pode ser enriquecedor também. Todos nós vivemos num mundo que é conflituoso, nós vamos ter conflito com as pessoas em algum momento, nós não vamos ter sempre atitudes que agradam. Os conflitos, eles vão acontecer, mas nós não precisamos deixar de vivenciá-los de uma forma saudável pelo nosso medo de não ser aceito, que alguns de nós muitas vezes o faz, né? Deixa de vivenciar o conflito porque esconde aquilo ali dentro de você, porque você tem o medo de não ser aceito. E pode funcionar. O problema disso é que você nunca vai ser quem você é. Você sempre vai ter que usar uma máscara ali para se posicionar nas suas relações e na sua vida. Né? E dessa forma a gente não contribui nem para que o mundo seja verdadeiro, nem que as nossas relações sejam essencialmente verdadeiras. Porque a gente não se posiciona num lugar de verdade. Não estou falando de falar tudo que você pensa, ou de ser grosseiro, sem educação, ou algo desse tipo. Eu estou falando de poder ser quem você é, aceitar ser quem você é, né? Às vezes essa aceitação, esse medo de não ser aceito, a gente mesmo não se aceita. Todos nós temos virtudes e qualidades, virtudes e defeitos. Se nós olharmos só os nossos defeitos, será realmente impossível até para nós mesmos nos aceitarmos. Mas aqueles defeitos também, de alguma forma, contribuem para que a gente seja quem a gente é e construa a nossa história dessa forma que, né, cada um constrói ou construiu a sua. Então, mais importante da gente trabalhar o medo de não ser aceito é o potencial que isso tem de fazer com que nós sejamos quem nós somos, verdadeiramente, poder aceitar, poder vivenciar isso. Então, todos nós temos em algum grau, um pouco disso, às vezes. Tem pessoas que já conseguiram, né, superar esse medo de ser quem elas são e conseguem viver, às vezes, muito mais plenamente a vida do que quem ainda não conseguiu. E ele enfrenta as críticas, né, os conflitos de ser quem ele é. Isso não é uma coisa fácil. É preciso coragem, mas com certeza é libertador. Eu tenho trabalhado isso e eu desafio você a refletir um pouco sobre isso também. E no livro fala sobre isso, fala que nós passamos muito tempo da nossa vida preocupado com o que os outros pensam. E às vezes a gente deixa de viver tudo aquilo que a gente tinha que viver por esse medo. Né? E aí eu te indago, esse é você? Essa pessoa que você que tá vivendo a sua vida, é você? É a sua essência? Ou é a pessoa que agrada, é boazinha e tudo bem. Talvez a sua essência tenha a ver com isso também, tá? Não tô falando que não vai agradar. Mas será que você tá pondo uma máscara ou você tá vivendo realmente a sua vida? Né? Explorando a sua essência, expandindo a sua luz. Essa reflexão tá lá no livro Flua com muito mais detalhes. Eu convido você a participar aqui do sorteio que tá no Insta.
E ele fala que estabelecer relações com as pessoas é admitir erros e conflitos, é enfrentá-los, não fugir das pessoas e do diálogo aberto. Isso vai ser parte das nossas relações interpessoais. Então não precise ter medo de não ser aceito por isso, por conflitos, porque eles são inerentes às relações e você vai acabar tendo talvez muito mais conflitos com você, por você não ser quem você é, do que você teria com os outros. Aceite quem você é, essa é sua maior riqueza, a sua melhor companhia é você. A partir do momento que você aceitar quem você é, eu tenho certeza que você vai viver a vida com muito mais plenamente do que você está vivendo hoje.